Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E a gente já começa pedindo, é claro, que você possa estar aí curtindo o nosso canal, né? E ativando o sininho para que você possa receber as notificações cada vez que a gente lançar um vídeo novo. A partir dos próximos vídeos nós teremos aí um brinde para distribuir com você, mas nós queremos aí aumentar também as assinaturas no nosso canal para que mais pessoas tenham oportunidade de estar recebendo esse brinde. Nós queremos sortear uma Bíblia, tá? Você vai receber também junto um guia de estudos da Palavra de Deus, para que você possa ser orientado no estudo, e o livro A Única Esperança, que nós sabemos que é Jesus Cristo, para que você possa então ter também uma ideia de como é importante conhecer a Palavra de Deus, a fim de que possa alcançar a sua salvação em Jesus, que é a única esperança. Então nós vamos estar nos próximos vídeos passando aí as informações de como você vai fazer para estar ganhando e recebendo aí esse kit, né, com 3 materiais importantes. Nós queremos destacar a importância de estarmos distribuindo a Bíblia, principalmente para quem não tem. Então futuramente a gente vai estar passando melhor esse vídeo. É um prazer mais uma vez estar com vocês para mais um episódio do nosso Bíblia Descomplicada. Nós vimos no último episódio, né, o livro de Gênesis, capítulo 1, e hoje nós vamos ter o privilégio de entender um pouco mais sobre a criação do homem, com mais profundidade, né, e observarmos alguns detalhes que Deus nos mostra junto à criação do homem, algumas coisas que aconteceram ali, que estão, às vezes a gente lê e passa desapercebido, mas detalhes importantíssimos que nos mostram como é importante a criação da família, o grande diferencial do homem, enfim, a Bíblia com simplicidade, nos mostrando aquilo que Deus nos fez com grandiosidade, né? Grandiosidade sim, mas não complexidade, né? A Bíblia é simples. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos mantenha no seu Espírito, para a honra e glória do nome dEle, e que nós possamos compreender de acordo com a sua vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, pedindo as Tuas bênçãos, ó Deus. Não porque somos merecedores, mas porque o Teu Filho amado morreu e nos concedeu a graça e a honra de podermos ser acompanhados pelo Teu Santo Espírito. Pedimos a Tua orientação, abrimos a Tua Palavra, a fim de que possamos honrar e bendizer o Teu santo nome, como deve ser feito. Que o Senhor esteja conosco, não só nesse instante, mas por todos os dias de nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver o que a Bíblia tem de tão especial para nós lá. Eu estou usando hoje a versão Almeida Revista e Atualizada. Nós falamos sobre versões, né, no vídeo anterior, e a versão de hoje que nós vamos usar é Almeida Revista e Atualizada. Tem uma linguagem no português bem clara, que nos dá um bom entendimento, nos ajuda assim a acompanhar a ideia de toda a grandiosidade daquele momento em que Deus cria o homem, né? Então, no capítulo 2, verso 1, nós até lemos no vídeo anterior, mas a gente vai repassar porque nós vamos ler o capítulo todo, ele é pequenininho, tá? Não se preocupe com o tempo. Aí o verso 1 diz assim, verso 1 em diante: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Lembra que Deus falou que tinha terminado e viu que tudo era muito bom, né? Então assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E fez um detalhe aqui importante, que a gente deve prestar atenção no verso 3. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui destaca, Deus como Criador, Ele é o único que pode criar, não há outro ser no universo capaz de criar. E Ele como Criador, então Ele pegou este dia, Ele deu uma bênção especial para este dia e santificou. Santificar quer dizer deixou separado, é algo que foi separado por Deus, né?
Vamos então ao verso 4, que aí a gente já entra agora na formação do homem. Olha como Deus prepara tudo para que o homem entendesse quem ele é no plano da criação do mundo. Qual o seu papel, qual a sua posição diante do planeta Terra. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar. Não é que aquela criação do capítulo 1 agora ela é diferente no 2, mas está falando do período em que Deus criou as plantas, criou a superfície da terra, lembra? Separou o solo das águas, criou as árvores, as plantas, tudo. Então ainda não havia, o homem foi criado no sexto dia junto com os animais, né, mamíferos. Então era Deus quem cuidava, havia a umidade, lembra? Separou as águas daqui de baixo e as águas do firmamento. Então era essa água daqui de baixo, né, a umidade que vinha. Imagine a neblina quando você olha na manhã um campo verde lindo e você vê aquela neblina suave cobrindo todo o campo e a gente vai lá, aquilo está tudo úmido. Era como se fosse mais ou menos isso, né? O sereno para nós hoje. Então Deus era quem regava as plantas ainda porque o homem ainda não estava cuidando de tudo isso, né? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Formou o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego da vida. E o homem então passou a ser alma vivente. Detalhe importante, pó da terra, barro, Deus vai lá, vamos imaginar, né? Deus faz um boneco, vai até a sua narina, sopra de si o fôlego para aquele homem que foi modelado pelas suas mãos, e aí então o homem ganha vida e se torna alma. Aí você entende agora o que é alma. O que é alma? Minha carne mais o fôlego de vida que Deus me deu. Eu sou uma alma, você é uma alma, nós somos uma alma, né? Então até na defesa civil, bombeiro, quando conta o número de pessoas num evento, eles contam como alma. Haviam 20 mil almas no estádio, haviam 10 mil almas no protesto, né? Então alma, pessoa, ser vivente. A alma não é o que está dentro de nós que sai. O fôlego de vida nosso, a centelha de espírito que Deus nos deu, é que torna para ele, e o pó torna ao pó. Então separou a vida da carne, a carne vai ao pó, e o fôlego de vida, que é o espírito, volta para o seu verdadeiro dono, que é Deus, que nos concedeu, e deixou de ser alma, né? Então olha como o princípio da Bíblia é importante para nós entendermos as coisas que a gente às vezes tem dúvida, porque em nós foi implantado um sistema de informações de milênios, né? E a gente faz confusão, a gente pensa que alma é aquilo que vai, mas não é. A alma é a junção do espírito e da carne, assim como a gente vê aqui claramente. Quer ver? Eu vou ler de novo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Então Deus proveu aquele jardim maravilhoso, haviam árvores, e as árvores davam fruto, e elas proviam alimento para o homem. E também a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida, se a gente for ver em Apocalipse, ao comermos do fruto dessa árvore, viveremos eternamente. E também no meio e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores importantes, importantíssimo no início da Bíblia entendermos essas duas árvores, porque Apocalipse vai nos falar sobre essa diferença. E para entender o final da Bíblia você precisa entender o início. Se você for direto a Apocalipse querendo descobrir os segredos de Apocalipse, você não vai entender nada, não adianta. Então, uma árvore com fruto que dava a vida eterna e uma árvore que simbolizava a desobediência à vontade de Deus, né? Nós vamos ver isso, a questão da desobediência, um pouco mais à frente.
E aí saía, verso 10 agora em diante, saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá. Quem nunca ouviu falar, né? O ouro de Havilá, né? Onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cochê. E o nome do terceiro é Tigre, rio Tigre, conhecido, né? Rio Eufrates também é muito conhecido, é o que corre pelo oriente da Assíria, né? O rio Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Não vou entrar nessa questão de mapas para a gente entender o que a Bíblia está dizendo e não a gente tentar se localizar. Depois você pode pesquisar aí, que é fácil achar o rio Eufrates, o rio Tigre. Geralmente as Bíblias lá no final tem até um mapinha, algumas Bíblias que mostram isso. Verso 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus libera a árvore da vida para que o homem possa comer dela à vontade, e de todas as árvores, né, incluindo tudo. Então Deus falou assim, toda a árvore. Lá na frente a gente vai ver que Satanás fala, mas Deus não disse que de todas elas vai comer? Né? Satanás usa a palavra de Deus para nos enganar. Ele fez isso com Jesus no deserto. Ele nos tenta com as próprias palavras da Bíblia, só que ele distorce, né? Mas Deus disse realmente, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus deu uma ordem explícita. Deus não deixou uma margem para o erro. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí a gente vai mais adiante, agora a Bíblia começa a nos falar no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis sobre a formação da mulher. Tá? Depois a gente vai juntar tudo isso. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não era qualquer pessoa não. O que é uma pessoa idônea? Alguém de confiança, alguém que está ao seu lado numa jornada, como companheira, como pessoa que anda junto, que fortalece o outro e é fortalecido por ele, e responsável. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra. Aí olha uma coisa interessante. Há uma vírgula aqui e começa a falar de um outro assunto de repente, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, Deus então traz o homem para ver como este lhe chamaria. Deus então dá ao homem a oportunidade de dar nome às plantas, animais e todas as coisas, né? Para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Adão, ao dar nome aos animais, Adão percebe que há uma diferença, né? Vamos abrir um parênteses aqui, colocar uma questão, eu vou colocar, não inserindo na Bíblia, mas nós temos inspirações, né, que nos mostram isso, não inspiração minha, mas a gente pode se aprofundar depois em estudiosos. Deus deixa o homem perceber a necessidade e como seria especial ter uma companheira. Deus permite faz isso com Adão para que ele perceba o valor daquilo que lhe seria dado logo a seguir, que era a mulher. Então, para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe para o homem. Então disse o homem, aí vem as palavras de Adão: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui acontece o primeiro casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha a grandiosidade disso tudo. Deus deixa Adão perceber que era necessário haver uma companheira para ele. Para que a mulher fosse valorizada. O primeiro casamento realizado pelo próprio Deus, unindo a família, homem e mulher. Homem e mulher seriam unidos. E no verso 24, então, Moisés, que escreveu o livro, ele explica por que o homem deixa a seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e se torna uma carne com ela. Quando a gente estuda o período do antigo Israel, era assim que acontecia, e até hoje em alguns países, o islamismo é muito assim, deixar realmente a sua família e tomar uma vida para si, tomar uma vida para si junto à sua nova companheira, e os dois agindo juntos nas dificuldades e também nos momentos de alegria. Vamos dizer assim, toda essa, não gostaria de usar a palavra magia, mas todo o enredo do casamento que a gente assiste e que hoje fica desprezado apenas porque nós queremos a imagem para divulgar para a sociedade, mas as palavras do casamento, a importância disso tudo. E a Bíblia é bem clara, porque Deus cria o homem e dá a ele o sexo oposto a fim de que eles possam formar uma família. Não tenho autoridade, nem sou ninguém para criticar o meio como a sociedade vive, até porque Deus dá essa liberdade de escolha. Mas a família instituída por Deus, ela é uma família diferenciada assim. Deus toma homem e mulher, sexo oposto, e manda que os dois coabitem, e dali então encheriam o mundo conforme os planos de Deus. Sabe por que eu costumo dizer que Deus fez dessa forma? Eu tenho certeza no meu coração de que Deus criou o homem e a mulher, e este planeta deu a grande diferença. E isso surge o ciúme no coração do inimigo de Deus. Por quê? Só Deus pode criar. Mas Deus concedeu ao homem a capacidade de participar da criação, através de algo instituído por ele, muitas vezes condenado pelo homem, usado como uma imagem do fruto da árvore proibida, que seria o ato sexual. Mas Deus faz homem e mulher e dá a eles o direito de manterem a relação sexual a fim de gerar uma nova vida, participar da criação. A vida pertence a Deus, mas a geração de um novo ser, um bebê, os cuidados, assim como Deus teve todo o cuidado conosco, recai sobre nós como pais e mães. E infelizmente a gente não consegue acompanhar essa grandiosidade. Então, as palavras que dizem que o sexo é pecado, foi através do sexo que Adão e Eva deixaram o pecado entrar no mundo, ela está distorcendo aquilo que Deus deu ao homem como privilégio, mas algo importante ali, a fidelidade, deixar pai e mãe e os dois se tornarem uma só carne e viverem em conjunto, e assim formarem uma família. Por isso que eu digo que a Bíblia é simples, ela não é complicada.
Porque aqui o que complicou foi o que o homem criou ao longo da história e deixou que isso se tornasse um hábito na sua vida. A promiscuidade, o sexo liberal, tudo isso ocorre para que toda a criação divina seja uma vergonha aos olhos dos céus. E é por isso que Jesus, João Batista e todos os apóstolos clamavam pelo arrependimento, pela conversão e pela mudança. Não há salvação sem mudança. Quando nós nos convertemos, nós temos que voltar a isso, valorizar a família que nós temos, valorizar os nossos filhos, a fim de que Deus possa nos honrar, a fim de que a nossa família possa ser honrada. E o perdão é estendido a todos através da morte e ressurreição de Cristo. Então, não importa o que aconteceu na sua vida até hoje, o que importa é o que vai acontecer de hoje em diante. O passado serve como um ensino para que você não cometa os mesmos erros. Mas o passado não pode te condenar se houver arrependimento, se houver busca pelo perdão em Cristo Jesus nosso Senhor. O passado não tem como te condenar, porque quando o diabo apontar para você, dizendo para Deus os seus pecados, Jesus Cristo virá intervir e dizer, não, mas foi por esse que eu derramei o meu sangue, e aqui está o arrependimento dele, era tudo que eu preciso para que ele tenha o direito de estar ocupando o lugar que eu preparei para ele no céu. Porque ele foi lavado no sangue do Cordeiro e por isso ele não tem mais máculas, não há mais pecado, porque houve arrependimento e com arrependimento veio a transformação. Mas para ser transformados nós precisamos frutificar. E toda essa imagem, esse contexto do capítulo 2 do livro de Gênesis, que a gente lê e passa tão rapidamente sobre a vida de Adão e Eva, é o exemplo de vida que nós deveríamos seguir. Por que isso foi importante no período que Moisés escreveu? Com os costumes do Egito, o povo estava em pecado, o povo estava na iniquidade. Deus teve que mantê-los 40 anos no deserto para haver purificação. Não foi castigo, foi momento de reflexão. Talvez você pense 40 anos sendo castigados porque pecou. Não, 40 anos dando volta para perder os costumes. Porque se o homem se instalasse em apenas 40 dias em outro lugar, levaria consigo todos os costumes do Antigo Egito. E no Egito havia orgia, havia promiscuidade, irmãos se casavam com irmãos, pais se casavam com filhas. E o povo de Israel estava contaminado com tudo isso e precisava ser purificado. Então lembre-se que quando Moisés escreve esses livros, os 5 primeiros livros, ele estava acompanhando o povo na jornada e ele estava vivendo e ali ia vendo tudo e Deus revelando para ele, isso precisa mudar. O homem precisa saber qual é a sua verdadeira natureza. E é por isso que as coisas têm que ser diferentes. E é por isso que nós precisamos de arrependimento. E é por isso que nós precisamos de transformação de pensamento. Não estou dizendo que isso é fácil, eu repito mais uma vez, eu sempre digo isso. Não é fácil, eu sou da carne, estou na carne e tento viver no espírito, mas minhas ações se remetem ao que eu estou habituado a viver neste mundo, que é um mundo de pecado, que é um mundo de dor, que é um mundo onde nós não nos achamos nos direitos de abraçar a salvação que nos é concedida de graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou achamos que ela vai cair do céu sobre nós no momento em que Deus quiser e nós não precisamos mudar de atitude. Mas isso não é verdade. É preciso haver arrependimento. E aqui nós vemos então toda a imagem. Deus dá ao homem, vamos recapitular, a oportunidade de perceber que ele deveria ter uma companheira e a oportunidade de valorizar essa companheira que lhe seria dada. A união de homem e mulher forma uma família e o homem então, através dessa união, tem a possibilidade de participar da criação divina através da reprodução. Reproduzir é o quê? Fazer algo que já foi feito. Deus criou os dois e os dois iriam reproduzir. Participação no plano da criação da terra. Enchei a terra, povoai a terra.
É essa a ordem que Deus dá. E a grande questão está no respeito. Deus, então, planta a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que conhecimento do bem e do mal? Se você desrespeitar, você conhecerá o outro lado. O que Deus não queria que conhecêssemos. Porque através do desrespeito, o pecado entrou, a desordem entrou e Satanás passou então a ser o príncipe deste planeta. E somente alguém sem mácula, sem culpa, sem pecado poderia resgatar. Porque pela mesma forma em que o pecado entrou no mundo e a morte através dele entrou, a morte do inocente sem pecado também nos livraria. E Deus desceu tão baixo ao ponto de se tornar humano e sofrer as dores da humanidade para nos resgatar. Mesmo sendo o próprio Deus na pessoa de Cristo. Que Deus possa estar conosco, nos inspirando, nos levando cada vez mais perto dele, a fim de que nós possamos compreender. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos orientar cada dia mais através do poder do Teu Santo Espírito. E que as nossas vidas possam realmente ser transformadas por Ti. Que nós possamos compreender que o que Tu espera de nós é que nós apenas aceitemos a Deus. Que os Seus planos não são os mesmos planos que este mundo nos oferece. Que os Seus planos são diferentes, ó Pai. Que o que o Senhor espera é uma decisão de nossas vidas a fim que possas atuar e nos transformar em novas pessoas. Que possamos dar uma guinada de 180 graus em nossas vidas. Não podemos continuar querendo seguir em frente nos planos que o mundo nos oferece, mas nós temos que seguir em direção ao plano original da criação. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nós sabemos que o perdão já nos foi concedido em Cristo Jesus, mas continuamos errando e continuamos pecando contra Ti. Nós insistimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar insistindo em nós também. E que nós possamos compreender a grandiosidade de toda a vida que o Senhor nos ofereceu. Acompanha-nos nessa jornada e dá-nos a oportunidade de sermos pessoas diferentes, mas diferentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Meus amados, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa. Que você possa receber dos céus o consolo, o afago, o carinho, o abraço que tu tanto necessita neste momento. Que os seus problemas possam se tornar pequenos, porque você pode estar abraçando a Jesus e olhando o seu problema de fora e sabendo que Cristo está contigo, não importa as circunstâncias. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. E nós estaremos em breve, muito em breve, nós estaremos juntos no próximo vídeo. E, se Deus quiser, mais breve ainda, o mais breve possível, estaremos juntos na presença do nosso Senhor Jesus. Que a sua vida seja ricamente abençoada. É o que eu peço a Deus. Muito obrigado por estar conosco. E que nós possamos seguir sempre adiante na obra que o Senhor nos designou. Porque, como diz esse hino que está cantando, o nosso mundo não é aqui. Deus não planejou que sofrêssemos, que o mal, que a dor, que tudo isso viesse nos assolar. Deus planejou que tivéssemos vida e vida em abundância e vida eterna, com saúde, com alegria e sem diferenças. Que o Espírito de Deus te acompanhe hoje e sempre, é o que eu peço ao nosso Senhor. Amém.